a bola rolando, galera, e a bola rola, e você vem comigo, Brasil, vem comigo, galera do Mengão, imagens pra você, imagens, a bola rola no Al Rayyan, 20 km de Doha, no estádio Ahmad Bin Ali, bola rolando, galera, Flamengo e PSG se enfrentando, o jogo é duro, o jogo é tenso, o jogo é complicado, o jogo é difícil, Luiz Henrique de um lado e Felipe Luiz do outro, a bola rola e vale o título do torneio Intercontinental de 2025, o PSG é o campeão da Champions League atualmente, mas já viu escapar o Super Mundial. E vai perder de novo o PSG, vai perder de novo o Intercontinental, fica feio, hein? Fica feio, Luiz Henrique sabe disso. E a chance do Flamengo, a chance daquela geração, 44 anos depois, a geração do Zico, do Andrade, do Tita, do Nunes, enfim, aquela turma, galera, do Andrade. É, meu povo, é o Flamengo representando o Brasil, representando a América do Sul, pra cima da Europa, pra cima do time europeu, pra cima da arrogância disfarçada de simpatia. É o Flamengo tentando destronar o time europeu depois de tanto tempo, depois de 13 anos que um time brasileiro se atreveu a fazer isso. Foi contra o Chelsea, o Corinthians, e quem sabe o Flamengo, se precisar jogar feio, joga feio, se precisar dar balão, dá balão, se precisar fazer o que for possível, catimbar, segura a onda, fura a bola, mas ganha o jogo. Se tiver prorrogação, segura aí, galera, que deve ter prorrogação, hein? PSG e Flamengo se enfrentando nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. PSG da França e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 14 horas, horário de Brasília, pela final da Copa Intercontinental 2025. A partida acontece no estádio Ahmad Bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha. É, meu amigo, Globo, Sport TV, GTV transmitem a partida ao vivo. E a gente tá ligado, galera, como é que vem os times pra esse jogo, vamos saber daqui a pouquinho. Vamos saber daqui a pouco, porque o Flamengo tá querendo, hein? O Flamengo tá querendo e tá querendo, não é pouco não. O Flamengo venceu o Pirâmides do Egito no sábado pela semifinal da competição. 3 dias antes bateu o Cruz Azul do México. A equipe tem força máxima à disposição para o último e mais difícil confronto da temporada. O rubro-negro busca o segundo título da competição. O primeiro foi em 1981 contra o Liverpool e o PSG. O PSG faz a única partida na competição, já que o novo formato prevê a participação do time europeu apenas na final. Os atuais campeões da Champions League tentam um título inédito e chegam após 3 vitórias, um empate e uma derrota nas últimas 5 partidas. Mas hoje é diferente. Hoje é tudo diferente, Brasil. E eu vou segurar o meu palpite. Eu quero saber o seu. Meu palpite é 1-1. Vou ficar em cima do muro. 1-1. Prorrogação, pênaltis, não sei, mas vamos ver o que é que vai rolar, Brasil. Alô, Brasil! Alô, galera! A Danilo cita erro contra o Pirâmides como lição diante do PSG e da pista de plano do Flamengo para a final, hein? Vamos lá, o PSG do técnico Luiz Henrique, vamos saber a escalação provável. O PSG do técnico Luiz Henrique deve jogar com Chevalier, Jean-Emery, Marquinhos, Pátio e Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Doué e Barcola. É o provável time do PSG para enfrentar o Flamengo, hein? O Flamengo tá caladinho, mas tá querendo. O Felipe Luiz tem um plano. E o Felipe Luiz deve entrar em campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Plata ou Cebolinha e Bruno Henrique. Será que ele vai com o Cebolinha e Bruno Henrique? Ele tirou o Bruno Henrique para colocar o Cebolinha. O Bruno Henrique estreou no jogo do Cruz Azul. Na outra partida contra o Pirâmides foi o Cebolinha que jogou, né? Vamos ver, a dúvida reside aí. Será que ele vai entrar com os dois, né? E colocar, incendiar as pontas aí do jogo, né? E o Pedro também tá aí à disposição. Vamos ver, galera, vamos ver o que é que vai rolar. Vamos ver, vamos aguardar a bola rolar. O PSG não conta com o lateral Hakimi, que se recupera de lesão e nem viajou ao Catar. Dembélé e Marquinhos são dúvidas. O francês se recupera de uma forte gripe, enquanto o brasileiro teve uma lesão do músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos jogos. O Flamengo teve 3 dias de preparação para a final depois de vencer o Pirâmides no último sábado. O técnico Felipe Luiz tem força máxima à disposição em disputas em 2 posições, na zaga e no ataque. De volta após se recuperar de lesão, Pedro deve começar no banco de reservas. Depois de retornar, Léo Ortiz foi o titular na estreia, mas ficou no banco contra o Pirâmides. Como o zagueiro teve um longo tempo ausente, a decisão da comissão técnica não foi por forçar o jogador. Agora ele e Danilo disputam a vaga ao lado de Léo Pereira. No ataque, Everton Cebolinha foi titular na última partida e pode aparecer novamente. Plata e Bruno Henrique largam
na frente. Ah, meu amigo, arbitragem é assunto sério. Arbitragem é assunto sério. Apita o árbitro, o quarteto é dos Estados Unidos. Árbitro Ismail El-Fati, assistentes Corey Parker, Kyle Atkins e Allen Shepman no VAR. O quarteto dos Estados Unidos para esse jogaço de bola que começa daqui a pouco, Brasil. Alô, meu povo, agora não dá mais. Agora não dá mais para deixar para depois. É nesta quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, tem bola rolando o Brasil. E você comigo, você vibrando, a torcida do Flamengo, a torcida dos outros times também, um secando, outro torcendo abertamente, outros torcendo disfarçadamente. 14 meses e 5 títulos, Felipe Luiz vira candidato a técnico mais vencedor da história do Flamengo, hein? Olha aí, hein? Olha aí, na última entrevista coletiva como jogador, em 3 de dezembro de 2023, Felipe Luiz estava com um sorriso no rosto e revelou que o sonho era treinar e conquistar títulos com o Flamengo. Chegou até a fazer uma profecia: eu vou realizar. Pouco mais de 2 anos depois, o sonho se realizou. São 5 títulos em apenas 14 meses como técnico profissional. Foi o primeiro da história a conquistar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil como jogador e técnico. Os feitos são enormes para uma carreira meteórica. Mas a verdade é que Felipe Luiz não parece estar satisfeito. A final da Copa Intercontinental contra o PSG nesta quarta-feira no Catar é a partida que pode se tornar a cereja do bolo da temporada do clube, da carreira do treinador e, claro, de uma geração, hein? Felipe Luiz, a seleção em breve, hein? Escalação, Felipe Luiz tem dúvidas na zaga e no ataque, hein? Pois é, essa dúvida que a gente já falou aí. Vamos ver quem é que vai jogar. Eu entraria, não abriria mão do Cebolinha, não, mas o Bruno Henrique também pode colocar fogo aí. Colocava logo o Pedro, rapaz. Coloca o Pedro de centroavante, já dá pra jogar. Coloca do lado do Bruno Henrique e do outro o Cebolinha e acabou. Quem concorda aí, hein? Fala comigo aí. Flamengo vê um momento muito bom fisicamente, colhe frutos de controle ao longo da temporada. O clube investiu em logística e descanso para chegar no 78º jogo do ano. Pois é. O Flamengo fará a 78ª partida da temporada de 2025 nesta quarta-feira contra o PSG pela final do Intercontinental, às 14 horas, horário de Brasília, em Doha. Ainda que viva oscilações de desempenho, o clube acredita que fisicamente está na melhor forma possível, mesmo com um ano desgastante. Havia preocupação com o calendário e a possibilidade de chegar aos 87 jogos, caso fosse a final de todas as competições que a equipe disputou, o que não aconteceu. Mesmo assim, o rubro-negro traçou um planejamento desde o início do ano focado em controle de carga, mudanças logísticas e rodagem do elenco. Só faz isso quem tem condição, né? Presidente do Flamengo, BAP, critica a Copa Intercontinental, é tudo menos um torneio. E o que esse cara quer, hein? Cala a boca, você tá falando de mar, rapá. Dirigente vê erro e necessidade de campeão da Libertadores disputar 3 partidas enquanto o vencedor da Liga dos Campeões entra diretamente na final. Cara, faz isso não. O Flamengo já saiu pro Al-Ahly, sei lá pra quem foi. Historicamente tem perdido muitos jogos do campeão da Libertadores. Até o Botafogo ano passado foi nesse novo formato e acabou perdendo pro time do México. Então, se isso os times da Europa nunca perderam uma semifinal. Nunca. Então é justo, cara. Você quer comparar a Libertadores com a Champions League? Faz isso não. Nenhum campeonato desse aí tem como comparar com as dificuldades que é a Champions League. E ponto final. Barbeiro viaja 24 horas para cuidar do visual dos jogadores do Flamengo no Catar. Profissional indicado por Cebolinha conseguiu outros clientes do elenco rubro-negro. Olha aí. O PSG, como é que tá o PSG pro jogo, hein? PSG gastou quase 5 vezes mais que o Flamengo para montar grupo da Copa Intercontinental. O clube francês investiu 729,4 milhões de euros em transferências para contratar jogadores da atual delegação, hein? Aí sim, hein? O Paris Saint-Germain gastou quase 730 milhões de euros, hoje cerca de 4,6 bilhões, só para custo de transferências para montar o elenco que está no Catar para a decisão da Copa Intercontinental. Quem lê assim pensa que foi só para a Copa Intercontinental. Claro que não, né? Eles não estão nem aí para essa Copa, eu acho. Então, assim, mas não pode perder, mas vamos ganhar, a gente vai ganhar. Eles acham assim, a gente vai ganhar. Todo jeito a gente vai ganhar. Contra o Flamengo, isso é quase 5 vezes mais do que o clube brasileiro investiu. Paris Saint-Germain relacionou os 22 jogadores para a disputa da Copa Intercontinental, título que o clube francês ainda não possui. O único desfalque significativo é o lateral direito Hakimi, que está com uma lesão no tornozelo esquerdo. O clube francês investiu 700... De novo.
Dos 22, os 5 pelos quais os PSG não precisam pagar para outro clube são o terceiro goleiro Marin, os meias Mayulu e Zaire Emery, os atacantes Mbaye e Njantou, exceto o goleiro que veio de graça após o fim do contrato com o Roma. Os outros foram formados na própria base. É uma matériazinha sem graça essa do GE, né? PSG e Flamengo. PSG e Flamengo, histórico tem até o olho grande em Zico e bronca por firula. Clubes se reencontraram na final do Intercontinental, se reencontram e voltam a se enfrentar depois de 34 anos. Tiveram 3 jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Tudo amistoso, aqueles torneios que não valem nada, né? Vitinho elogia o Flamengo antes de final e lembra a derrota para o Botafogo. Temos essa lição. Meio-campista do PSG faz análise do adversário da Copa Intercontinental. Sabem o que fazem, tem muita qualidade. Meio-campista do PSG faz análise do adversário da Copa Intercontinental. Na véspera de Flamengo e Paris Saint-Germain pela final da Copa Intercontinental, Vitinha fez uma análise do que espera para a decisão. O meio-campista português fez elogios ao adversário e lembrou da derrota para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes como uma lição para a equipe francesa. O Mister ainda vai nos passar informações sobre o Flamengo. Do que eu sei, tem jogadores muito experientes com muitos anos de futebol. Sabem o que fazem e tem muita qualidade. Ou seja, são bons, mas são velhos. Temos essa lição de que ainda não é fácil enfrentar uma equipe brasileira. Derrota para o Botafogo, ainda mais para uma final. Vai ser muito difícil, mas vamos estar preparados a enfrentá-los a 100%, disse Vitinha. Flamengo e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 14 horas, horário de Brasília. A TV Globo e o Sport TV, GTV e transmitem o duelo ao vivo. Luiz Henrique analisa o Flamengo, será a final apaixonante, hein? Olha aí. Técnico espanhol compara o estilo do time de Felipe Luiz com o do Botafogo, que venceu o PSG na Copa de Clubes. Fez um jogo fechado em seu campo de defesa. O Flamengo não joga assim. O técnico Luiz Henrique falou com a imprensa nesta terça-feira, véspera da final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG. O treinador lembrou da derrota para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e comentou a diferença entre o adversário desta quarta-feira e o time alvinegro. Jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo fechado em seu campo de defesa. É o típico jogo que estamos acostumados a jogar, times que se defendem e atacam pouco. O Flamengo não vai jogar assim, o Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás, sem a bola, pressiona muito bem, um time muito interessante. Fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante porque os dois times têm estilos parecidos, analisou Luiz Henrique. Felipe Luiz garante DNA do Flamengo em armas para neutralizar o PSG. Estamos cientes da importância desse jogo, isso representa muito para nós, marcar a história do PSG. Foi um objetivo da temporada passada, mas também nessa temporada. É a primeira vez que podemos levar esse troféu. Antes havia uma diferença nas partidas, mas hoje é importante para o Flamengo, mas também é muito importante para nós. Tá bom, galera, é isso. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma passeada pelas entrevistas coletivas dos treinadores. Importante a gente ver, a gente dar uma olhada, uma escutada no que eles falaram. Felipe Luiz e Luiz Henrique, os Luizes, os dois treinadores falando aí acerca da expectativa desse jogo, desse jogaço aí que vai começar daqui a pouco. Galera, tem bola rolando, Brasil. Quem é que vai torcer pro Flamengo? Quem é que vai torcer contra o Flamengo? Porque não tem condição, né? Porque, vamos ver, imaginar o vascaíno torcendo pelo Flamengo. O botafoguense vai ter, né? Alguns não, outros sim. Alguns sim, outros não. Enfim, é isso que acontece. Então vamos ver o que é que o Felipe Luiz tem para falar. Vamos ver o técnico do Flamengo, Felipe Luiz. A dúvida é, o Flamengo vai abrir mão do seu jogo? O Flamengo vai, claro, ter que jogar com inteligência, não é a mesma coisa você jogar contra o Cruz Azul. Não é a mesma coisa você jogar contra o Pirâmides e você enfrentar um time como o PSG. Tem que jogar, tem que manter, claro, o seu estilo de jogo, mas tem que ter precauções, porque do outro lado também tem um time muito bom, um time que é superior tecnicamente ao Flamengo. Não é vergonha falar isso, né? Não é vergonha falar. Então você tem que jogar com inteligência. É uma chance, talvez a única chance aí desse elenco aí, de poder fazer história. Ninguém sabe quando terá essa chance novamente, né? Pode ser ano que vem, mas pode demorar muito, muito, muito tempo. É certo que a última vez que o Flamengo venceu essa competição aí foi em 1981. Então tem que ter um pouco de inteligência, deixar um pouco o orgulho de lado e, se preciso, jogar feio. Eu acho sim, o importante é jogar feio e ganhar.
e melhor do que jogar bonito e perder. Brasileiros talvez chegaram nas últimas temporadas. Por que essa diferença hoje é menor? Da diferença só vamos saber depois do jogo. Agora não podemos dizer absolutamente nada porque nunca nos enfrentamos, né, dentro do campo. O Flamengo de 2025 contra o PSG de 2025. O Luiz Henrique é um treinador que dispensa comentários, é o melhor do mundo, ganhou todos os prêmios merecidos esse ano. O time dele foi campeão de tudo que tinha para disputar esse ano. E como jogador tive, verdade, nos enfrentamos algumas vezes, né, com ele no Barcelona e, se eu não me engano, ele no Celta também, mas eu não tenho essa lembrança. No Barcelona sim, porque nos enfrentamos várias vezes, eram jogos intensos e nosso time ia no limite, né, até mesmo que, como eu lembrei na última coletiva, até fui expulso numa entrada que eu fiz no Messi, do lado dele a 1 metro, então foi uma coisa que ficou marcada aí. Mas, repito, é um time espetacular, que eu acho que o que ele conseguiu demonstrar para o mundo do futebol é que o futebol hoje, moderno, todos têm que correr para vencer. E ele venceu fazendo isso uma equipe, perdeu a sua maior estrela e demonstrou que, mesmo sem a sua maior estrela, ele conseguiu fazer uma equipe tão sólida de jovens, uma equipe nova, e todo mundo correndo e lutando pelo mesmo objetivo era capaz de conquistar o título mais sonhado para um jogador, que é a Champions League. Então, ele deixou esse recado para o mundo do futebol, todos os treinadores seguimos aos campeões, e ele é a grande referência hoje a poder, que a gente possa seguir. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. É claro que quando chega nesse momento da temporada, todo mundo já sabe o que esse Flamengo pode fazer, o que é capaz de fazer, as formas de jogar, enfim. Eu queria tocar num outro ponto, que foi algo que o Jorginho falou pra gente na zona mista depois do primeiro jogo. Ele fala assim: eu não sei explicar para vocês o que é, porque não é uma coisa que a gente vê, mas tem uma coisa que acontece no Ninho do Urubu, uma sensação, um sentimento, que é o que faz esse time ser tão campeão, tão vencedor, e faz com que a gente acredite que a gente pode mais. Eu não vou conseguir explicar para vocês o que é, porque é algo que eu não posso ver. E eu queria tocar nesse ponto, né? Chegando num momento em que tudo que podia ser feito já foi feito. O que é essa sensação, esse sentimento que te faz acreditar também que esse time pode sair daqui vitorioso amanhã? Primeiro que é verdade o que ele diz, quando você veste a camisa, você pertence, né? Nesse momento que você assina um contrato, você pertence ao Flamengo. Existe alguma coisa que te faz sempre dar o algo a mais, né? Conquistar títulos de forma incríveis, como foi, por exemplo, em 2019, aquela virada. Repetir praticamente o mesmo feito no mesmo estádio esse ano contra um adversário que tínhamos perdido. Então, existem essas místicas, né, que levam a acreditar que sempre tem um algo a mais. Mas o futebol é feito de jogadores, os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. Amanhã é um adversário que também fez história. Os dois fizemos história. O Paris ganhou sua primeira Champions. Tem jogadores, todo mundo conhece, são os melhores, talvez, aí do mundo. E tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Dias, qual a grande diferença de Flamengo e Botafogo em termos de características de juego? Nosotros jugamos contra Botafogo, que jugó un partido encerrado en su terreno de juego, intentando defender todo el rato, y es el típico partido que estamos acostumbrados a jugar. Un equipo que defiende de manera brillante, como defendió Botafogo, y que decide atacar poco. Flamengo no juega así. Flamengo es un equipo que con el balón juega muy bien al fútbol, sale jugando desde atrás, sin balón presiona muy bien, es un equipo muy interesante, físicamente fuerte, jugadores muy experimentados que saben lo que es jugar partidos importantes, jugadores con mucha calidad. Mañana va a ser muy difícil quitarles el balón, así que
Yo creo que va a ser una final apasionante porque los dos equipos tenemos un estilo muy parecido y yo creo que se va a ver una gran final. Coach, this is Fawad Hussain from the Peninsula. I have one question. You already have 4 trophies. How important is... O francês eu vou ficar devendo, turma. Não tem nada do que o repórter perguntou. Era em inglês, pô. Ele falou inglês, o espanhol? Tava perguntando em inglês. O repórter? Tava em inglês? Pô, Lo está haciendo de manera brillante. Me gusta mucho no solo la manera en la que juega su equipo, cómo ataca, cómo defiende, sino su lenguaje no verbal en el banquillo. Me parece muy interesante y será un placer volver a ver a Filipe Luis dentro de un terreno de juego, esta vez como entrenadores. Y no sé el futuro. Le deseo muchos éxitos siempre y cuando no juegue contra mis equipos.